Amperge Convida, com Heloísa Carpena. O Ministério das Mulheres lançou nesse 7 de agosto a campanha Feminicídio Zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. A data marca o aniversário de 18 anos da Lei Maria da Penha, no mês dedicado à conscientização para o fim da violência contra a mulher, o Agosto Lilás. Esse tema já foi tratado aqui no programa. Quem não ouviu, vai lá no episódio 22, quando eu entrevistei a promotora de justiça Isabela Jourdan. Hoje nós vamos voltar a falar de violência doméstica no contexto da prevenção, conversando com a coordenadora do Centro de Apoio que cuida especificamente da questão, a promotora de justiça Carla Araújo, que tem uma longa trajetória no combate a essa forma brutal de violação dos direitos das mulheres. Boa tarde, Carla. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu quero começar falando sobre a campanha. O mote dessa campanha do governo federal é conscientizar para que seja possível identificar uma situação de violência contra a mulher e, a partir daí, poder impedir que se chegue a um feminicídio, que é um ato de violência extrema baseada no gênero, O CAL tem alguns projetos que visam essa sensibilização das mulheres e da sociedade. Conta para nós um pouco sobre isso. Boa tarde, Heloísa, e bom dia, boa noite, boa madrugada, que eu não sei quando vocês estarão nos ouvindo. Sim, agosto é Lilás, é um mês de conscientização, um mês de reflexão, de comemorar os avanços que nós tivemos, e a Lei Maria da Penha, completou 18 anos, é um grande avanço, mas também de refletir o porquê continua a violência doméstica num crescente, porquê as mulheres são mortas por terminarem relacionamentos, por serem mulheres. Então, essa campanha do Feminicídio Zero do Ministério das Mulheres, que já teve uma assinatura de uma carta compromisso pelo Ministério Público do nosso Estado, é dizer que não vamos tolerar mais a violência contra a mulher. Não se fala em diminuir os índices, é zerar. A sociedade não admitir. E nós, do Ministério Público, como integrante do sistema de justiça, nós atuamos muito na conscientização. Por quê? Se a mulher ela não sabe que sofre violência, se ela não tem consciência de que aquela situação que ela está sofrendo está prevista como violência na Lei Maria da Penha, que isso não é um relacionamento saudável, então aquele controle excessivo, o ciúme disfarçado de cuidado, uma humilhação, uma piadinha, uma desvalorização da mulher, se ela entende que isso é do relacionamento, que faz parte, ela vai continuar nessa situação de violência. E essa violência vai num crescente. A violência contra a mulher, ela sempre vai num crescente. Então, ela vai começar com um xingamento, vai começar com uma piada, como eu disse. Depois vai ser um empurrão da mulher no sofá. Depois vai bater a cabeça dela na parede, quebra um objeto perto dela e vai numa escalada até chegar na morte dessa mulher. Então, a importância da conscientização é ela poder interromper esse ciclo da violência. Então, no CAL, Violência Doméstica, a gente tem uma cartilha com imagens que a gente pode trabalhar em todos os lugares, acessível a qualquer pessoa, e tem uma representatividade, Heloísa. A gente tem uma criança, uma adolescente, a gente tem uma mulher com deficiência, tem corpos e cabelos diferentes. Na nossa cartilha, a mulher está de vestido, está de saia, está de short, está de calça comprida. A gente tem uma mulher com uniforme prisional, que está de chinelo, porque a gente também trabalha isso no presídio. É um dos programas, o Vagalume do CAL, que é levar a conscientização em todos os ambientes, Hoje eu tive numa unidade prisional e não é surpresa que a maior parte das mulheres que estão encarceradas assim estão por condenações no tráfico de entorpecente. E por que elas estavam no tráfico? Por conta de situação de violência doméstica. Então a gente faz esse trabalho de conscientização, que para mim é um dos eixos norteadores da Lei Maria da Penha, que é a proteção, a punibilidade e o pilar da conscientização, de prevenção, Então, o CAL trabalha nesse pilar da prevenção com vários projetos que visam que aquela mulher tenha conhecimento e que a rede toda possa auxiliar essa mulher. Você falou dessa
desse projeto Vagalume, né, junto à SEAP. Então, a nível institucional, como é que tem se dado o diálogo, né, entre as parcerias do Ministério Público com outros órgãos, outras instituições? Então, a gente está caminhando, né, para um acordo de cooperação com a SEAP, mas a gente tem um com a SEDUC, que eu acho muito interessante. Peraí, SEAP é a Secretaria do Sistema Penitenciário, Isso, né? e SEDUC, Secretaria de Educação. Secretaria de Educação, ok. E aí, se você me permitir, eu vou contar uma rápida história, posso? Por favor. Gosto muito de estar com os alunos, né? A Maria da Penha nas Escolas é o nome do projeto e é também o nosso acordo com a Secretaria de Educação. Então eu estava falando com eram adolescentes, deviam estar ali, né, entre 9º ano, 1º ano, ele pega 14, 15, 13, mas era assim. E foi um episódio que me marcou muito. Um dos rapazes que estavam lá no final da minha fala veio me falar: "Oi, professora!" Já fiquei toda feliz que me chamou de professora, né? Mas aí ele veio com a seguinte pergunta, né? O agressor que pratica uma violência contra a mulher, ele tem jeito? Aí eu fiquei assim, naquele segundo, refletindo, né? Do que ele está falando? Será que é o pai que agride a mãe? O que será que está acontecendo? Um padrasto, um avô? E aí, mas eu fiquei quieta, deixei ele falar. E ele falou assim: lembra daquela menina que estava na primeira fila? Eu falei: sim, ela era minha namorada e eu agredi ela mais de uma vez. Eu tenho jeito? Eu falei assim: claro que tem. Né? A gente vai refletir como você teve a consciência, né? E você não quer mais fazer isso. Então, e aí desenrolei lá a conversa com ele, né? Mas assim, isso me trouxe muito uma esperança dessa nova geração, uma esperança na educação, né? E assim, um incentivo para a gente continuar trabalhando. Isso foram com rapazes ali, mas as moças também, às vezes, né, ali nessa faixa de etária, eu vejo uma cutucando a outra, e às vezes elas no final elas vêm falar comigo, né? Ah, a fulaninha, ela sofre um controle no celular, ela tem que mandar mensagem sempre para ele, tem que mandar foto, tem que mandar localização. Ele já puxou o cabelo dela, ele já jogou um batom fora, já tomou o celular. Então, assim, elas mesmo vão identificando. E muito jovens, né? Isso é surpreendente. Eu acho incrível. Na verdade, é uma reprodução do padrão. Né? Então, assim, se a gente pensar assim, nos nossos avós, nos nossos bisavós, a gente vem numa cultura muito patriarcal. Uma cultura que a mulher estava submissa à figura do homem como... paternalista. Exatamente, né? Ela era sustentada por ele. E aí, assim, a violência doméstica tem muito essa questão da dependência econômica, às vezes. A mulher não sai da violência porque, às vezes, depende financeiramente dessa pessoa, né? Olhando, você está falando desses projetos e essa interligação com a sociedade, né? Com a sociedade e com os órgãos públicos, mas internamente o Ministério Público cuida também da capacitação, com cursos, enfim, algum material para os próprios promotores e servidores? Quem é a sua clientela? A gente já fez um curso sobre Lei Maria da Penha, um curso sobre violência contra a mulher, mas abrangendo outras formas de violência, sem ser a da Lei Maria da Penha, como violência obstétrica, como violência política, como violência sexual. Então saiu um pouquinho da Maria da Penha, que Maria da Penha ela pega ali os relacionamentos afetivos, a violência familiar ou aquela que ocorre dentro de casa, né? Então se você está com aquele parente que veio passar um final de semana, veio fazer um curso, também é abrangido pela Lei Maria da Penha, né? E fazendo uma observação, Heloísa, eu sempre na minha fala acabo falando assim, né? O agressor, mas na verdade é a pessoa agressora, porque se tiver um relacionamento homoafetivo, a mulher pode ser autora, só nesse caso, né? Então... Isso acontece? Você já viu situações como essa? Sim. Que a mulher é agressora de uma outra mulher. Um relacionamento abusivo existe, né? Na verdade, relacionamento abusivo existe nas relações. Pode ser de amizade, pode ser no trabalho, né? Só que a Lei Maria da Penha faz o recorte de família e relacionamentos afetivos, Sim, né? mas o que me surpreende é que a mulher, em geral, é vítima, né? Da sociedade como todo, mesmo que não seja de um ato de violência, mas olhando para a sociedade como um todo, ela está numa posição de mais vulnerabilidade, né, em alguma medida. E aí quando você fala, sim, a mulher está
pela simples condição dela ser mulher. Isso. Mas quando a gente coloca outros fatores, como por exemplo, né, a pessoa negra, ela também está numa esfera de vulnerabilidade. A pessoa com deficiência também está. Quando eu junto esses fatores, então uma mulher preta, uma mulher da periferia, uma mulher que mora em comunidade, uma mulher que não teve oportunidade de estudos, uma mulher com deficiência. Quando eu junto todos esses fatores, a mulher está em extrema vulnerabilidade. Então a gente sempre trabalha com isso, né? Com a visão do racismo, do preconceito contra pessoas de deficiência, contra a discriminação, esse conjunto. Entendi. Então você tem esse público interno, né, dos promotores criminais, eu imagino, e externamente existem iniciativas para capacitação de agentes públicos que lidam com esses casos? Sim, a nossa capacitação tem uma parte que é direcionada aos colegas, aos servidores, aos residentes jurídicos, aos servidores do Ministério Público. Mas a gente também abre espaço para a rede de enfrentamento. Então, o Ministério Público participa, por exemplo, da capacitação da Patrulha Maria da Penha, que é uma capacitação de 40 horas, acho que é isso, ou talvez até mais, da Ronda Maria da Penha. Como funcionam essas iniciativas? Eu não conheço. A Patrulha Maria da Penha, ela completou 5 anos agora em agosto, e ela acompanha as medidas protetivas, né? Voltando um pouquinho, quando eu falei assim, os pilares da Lei Maria da Penha, né? Prevenção, que é tudo isso que a gente está falando. Proteção com as medidas protetivas. Então, quem acompanha essa mulher, né, que já procurou a justiça, que já conseguiu uma medida protetiva, pode ser a PM com a Patrulha Maria da Penha ou a Guarda Municipal com a Ronda Maria da Penha. No Rio de Janeiro, a gente tem os dois, em vários locais do estado e do país, a gente tem a Guarda Municipal e a Polícia Militar trabalhando com isso e faz esse acompanhamento. E o legal, assim, da patrulha, eu gosto de dizer sempre que eu sou muito fã dessa iniciativa, porque são policiais voluntários. Dentro da PM, eu quero trabalhar com violência doméstica. Então, é sempre uma dupla, um homem patrulheiro e uma mulher patrulheira, que vão falar com essa mulher, eles vão ter o WhatsApp dessa mulher, eles vão ir naquele local. E aí é a presença do Estado. Sim. Ali. E isso inibe o agressor. Claro. Né? Então eles fazem parte da investigação, não é que estão em ronda, assim? Não é nem investigação, é do acompanhamento dessa mulher. Eles acompanham. Durante a pandemia fizeram um trabalho excepcional, tanto a Guarda quanto a Polícia Militar, acompanhando essa mulher. Então, se ela tiver alguma questão, ela vai ligar, ela tem o telefone do patrulheiro, mas a gente sempre orienta, né? Em caso de emergência, ligar 190. Então, voltando, né? A gente participa dessa capacitação da Polícia Militar, da Guarda Municipal, mas também da saúde. Aí vou te contar outra história, pode? Claro. Gosto de história. Eu também. A graça é essa, né? Senão fica tudo muito mecânico. Eu fui chamada para falar naquele hospital de câncer, oncologia. Como é o nome daquele hospital? No INCA. Exatamente, no INCA. E aí, com a equipe técnica do INCA, enfermeiras, ciências sociais, psicólogos, falando sobre a Lei Maria da Penha, usei a cartilha, falando da violência contra a mulher, os tipos. Aí, em dado momento, uma técnica falou assim: e quando o paciente é homem? Aí eu mostro os bastidores da minha mente. Eu falei, caramba, tô aqui há meia hora falando de violência contra a mulher, ela vem puxar o assunto do paciente homem. A gente lamenta, mas não é o foco, né? Aí ela continuou a pergunta, né? Ela disse assim: porque quando o paciente oncológico é homem, ele faz da sua companheira, né? Companheira que lá licença, pode ser namorada, noiva, mãe dos filhos. Ele faz da sua companheira quase que uma escrava, porque ele não aceita tomar remédio, comer, tomar banho, se não for com essa mulher, que tem que abandonar o trabalho, os estudos, o cuidado com a família, com ela mesma, porque ele só aceita se tratar com a mulher. Então é uma forma indireta, né, de violência. Ele está sofrendo, mas então, já que eu estou sofrendo, já que eu estou doente, que a minha mulher vai fazer tudo para mim. Nossa, que coisa. E como abordar uma situação como essa? Essa é completamente fora do padrão, né? Elas têm que ter uma sensibilidade ali de cuidar de quem cuida, né? Sim. Então, elas merecem ter cuidado também. E assim, é uma preocupação que eu tenho muito com a nossa ouvidoria, com o nosso call center, com as pessoas que estão atendendo, porque são histórias muito tristes, Heloísa. A gente vê, assim, às vezes uma manchete no jornal, aquilo, assim, eu sou muito contra de mostrar a mulher machucada, né? Mas, de vez em quando tem manchete, mas
para além dessas fotos, né, de uma mulher machucada, tem uma mulher que foi oprimida, que está submissa, que está sofrendo muito. Humilhações, né? Histórias de tortura mesmo. Então, quem está trabalhando ali, ouve esses relatos. A gente tem que cuidar de quem cuida. A gente tem que cuidar daquela mulher que está, em determinado momento, sendo cuidadora, às vezes de uma pessoa com deficiência, ou às vezes de uma pessoa que está doente na família e que sofre violência. Sim. Mas por que eu pensei, deixa eu falar, mas por que eu puxei o assunto do INCA? Porque quando eu falo assim, a crueldade, né, do agressor, da pessoa agressiva, né, assim, é em todas as horas. Então, aquela mulher, às vezes, que por conta de um câncer de mama, teve que tirar uma das mamas, o que ela vai ouvir em casa? Em vez de ouvir o que a gente espera, né, um apoio, um carinho, não. Você não é mulher, você não tem mais um seio, você não vai despertar interesse sexual em ninguém. Se eu não ficar com você, quem é que vai ficar? Então, você tem que aturar tudo. Então, em todas as áreas, quando a gente fala isso, a gente fala realmente, né? Aquela coisa, né? Na saúde e na doença, a pessoa, né? É uma agressora na saúde e na doença, com dinheiro e sem dinheiro, com instrução e sem instrução. A gente teve há pouco tempo uma delegada de DEAN, que foi noticiado. Notícia no Fantástico. Exatamente. Que ela disse, né? Eu sofria violência. A própria delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher. Então, a gente vê em que nível, né, chega essa opressão, que a própria autoridade se sentia, né, submetida ao seu marido. E por que ela resolveu ir a público? Isso aqui também me impressionou nesse caso, né? Já que ela suportava aquilo há tanto tempo, o que detonou essa mudança? Por que ela não foi? Porque ela sentia vergonha e sentia muita culpa de estar naquela situação, não queria expor a situação dela, que é o motivo de quase todas as mulheres. Culpa, vergonha e medo. Mas por que ela foi? Porque começou a atingir as crianças. Então, ela preocupada com os filhos, não preocupada com ela, né? Ela resolveu denunciar. E isso me lembra uma fala de uma atleta olímpica do atletismo, que ela estava parece, né, pelo menos é o que foi noticiado, né, que ela sofria ali com uma relação conturbada com o ex-marido, que é pai dos filhos. E aí ela disse, né, ele não gosta que eu trabalhe, cada vez que eu viajo a trabalho, né, atleta, né, ele entra com uma petição numa vara de família, mas a fala dela é, eu só viajo para trabalhar. Como se isso justificasse, como se essa mulher, que é uma mulher divorciada, ela não pudesse viajar e continuar sendo mãe se ela fosse viajar com uma amiga, né? É aquela visão mesmo de que, assim, eu tenho que ser cuidadora, eu não posso ter uma vida para além do meu trabalho, de cuidar dos filhos. E, por outro lado, né, pelas notícias, né, não conheço o caso, né, nem é aqui do Rio de Janeiro, mas da pessoa que fica perturbando, né? Eterna culpa, né? Que loucura. Agora, Carla, eu te conheço há muitos anos, mas eu quero que você conte aqui para os nossos ouvintes de onde surgiu o seu interesse pelo tema e essa dedicação maravilhosa que a gente está testemunhando aqui. Eu, por uma feliz coincidência, trabalhava com uma juíza, que hoje é desembargadora, Adriana Mello, e ela, na convivência do fórum, do dia a dia, ela me fez um convite. Vem trabalhar comigo no mês que vem. E eu fui trabalhar com ela, né? E assim, na primeira semana, eu me encantei pelo tema. Eu estava num momento da carreira com mais de 20 anos de Ministério Público e já estava naquela falta de incentivo. Eu fazia todo o meu trabalho, gostava do meu trabalho, mas faltava ali, estava um pouco acomodada, eu poderia dizer assim. Mas na primeira semana de audiência, né, eu ouvi uma mulher e ela dizia, né, eu sofro violência há muito tempo, e narrou todos os tipos de violência patrimonial, violência sexual que ela sofria por parte do ex-companheiro. Até que ela falou assim, né? E o meu filho... Não, aí eu perguntei pra ela, né? Ela falou, quando eu tô grávida, foi isso, puxei pela memória. Quando eu tô grávida, ele me empurrava, ele me ofendia, dizia que eu tava gorda, falou a beça, né? Quando eu amamentei, narrou uma série de violências. E meu filho, quando pequeno, presenciava tudo. Aí eu perguntei pra ela, né? É aí que eu quero chegar. Quantos anos tem seu filho? Ela falou assim, 15 anos. Foi a primeira vez, né, que eu tive contatos que a violência doméstica, ela não é um ato, não é uma carteira furtada no ônibus ou no metrô, né? Ela é uma continuidade. Então, dali eu comecei a falar, não, essas mulheres, elas têm que saber o início da violência.
E por que essa mulher, né, para você ver como as histórias se repetem, eu perguntei para ela, né, primeira semana no juizado de violência doméstica, né, e por que você hoje pediu ajuda? Ela falou, porque meu filho falou para mim, mãe, você não pode mais apanhar. E daí eu comecei um trabalho, eu falei, não, tem que conscientizar. E fui para as redes sociais, né, e criei o Vamos Mulherar, que é vamos conversar sobre todos os assuntos que as mulheres sofrem, mas enveredei para um lado de falar sobre a Lei Maria da Penha. Eu sei que você tem muitos seguidores, conta para nós. Eu faço um trabalho assim nas redes sociais, né, assim bem ativo, de informação, de conscientização. Né, não, eu que faço tudo, as pessoas falam, né, você tem uma equipe, não, sou eu, equipe, né, eu faço tudo, respondo todas as mensagens, mas sem dar nenhuma orientação para caso concreto, porque não me cabe, às vezes eu coloco assim, né, o Vamos Melhorar não indica profissionais de nada, nem poderia indicar, mas dizendo o que é um 90, o que é um 80, o que é uma delegacia, fazendo isso que a gente está fazendo aqui, né, conversando com as mulheres e recebo um feedback, um retorno muito bom, né. Continua o teu trabalho, faz isso, é importante. E aí vai crescendo, né? E é papel do Ministério Público, né? É uma coisa que eu tenho testemunhado aqui no programa, né? Com várias situações, colegas que espontaneamente adotam essa postura, né? Tivemos aqui há poucas semanas a Patrícia Glioche falando sobre acolhimento das vítimas, já tivemos casos sobre menores, enfim. São situações que realmente desafiam o promotor a assumir uma postura proativa, né? E não só atuar quando aquilo já aconteceu e que muitas vezes não tem reparação, né? Então, eu acho que existir esse reconhecimento é uma coisa maravilhosa, né? Você se sente gratificada com isso, dá pra ver, eu estou testemunhando aqui. Às vezes as pessoas falam assim, mas você fala de violência sorrindo, assim, porque assim, é muito gratificante. Eu ouvi um depoimento de uma mulher e falando assim, eu saí desse relacionamento, né? Ou desse rapaz que eu falei, né? Comentei do aluno, eu não quero mais bater em nenhuma namorada. Isso é muito gratificante. Você vê que tem tipo uma hashtag, né? Quem salva uma mulher salva todas, ajude uma mulher... todas de mão junta, ninguém larga a mão de ninguém, mas eu acho que é muito isso. Quando uma mulher, ela fala, né, como essa delegada que falou no Fantástico, ou como outras atrizes, cantoras, uma mulher vem a público, né, fala, eu denunciei, eu saí de um relacionamento, então é possível. Mas eu tô falando de pessoas famosas. Não, quando você tem uma mulher da sua comunidade, da escola, do trabalho, é muito impactante, né? Sim, e assim, um exemplo, né? Eu queria muito assim que ficasse essa sensação, né, de que sensação não, essa afirmação mesmo que eu vou fazer. Quando existe a violência, não é só a mulher que é atingida. As crianças, os filhos, os irmãos, a família, isso impacta no trabalho, porque muitas vezes ela deixa de trabalhar. Isso impacta na saúde das pessoas porque tem depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático. Então não é um assunto da mulher, não é um assunto da família dessa mulher, não é um assunto de todas as pessoas. Quando uma mulher então dá um basta, e aí vem a campanha do feminicídio zero, né, dá um basta, a gente não vai mais permitir que isso aconteça. Isso contribui para todas as relações. É um exemplo. Mas o que eu digo que eu acho fascinante é que é o Ministério Público assumindo esse papel, né? Então, quando a Constituição diz que incumbe zelar pela ordem pública, garantia dos direitos sociais, individuais e indisponíveis, também é nessa dimensão, né? Não só como o acusador, que é aquela figura tradicionalmente reconhecida pela sociedade. Mas eu acho que a visão da sociedade também está mudando, né? Sobre o Ministério Público. Você concorda? Acho que sim, a gente tem uma demonstração social, né, de uma expectativa boa no Ministério Público. Eu diria de quase assim não sei se a palavra certa seria esperança, né, mas assim, como um órgão que faz a diferença. Né? Então, assim, eu com muito orgulho, né, falo que aqui no Rio de Janeiro a gente faz a diferença no enfrentamento à violência. Não é mais importante ou menos importante do que uma assistente social, do que uma psicóloga, do que de uma juíza, a patrulheira, com a guarda municipal. Não, todos estamos aqui em pé de igualdade, né? É um trabalho horizontal. Mas sim, a gente faz a diferença. A gente faz a nossa parte, né? Muito bem. Eu quero finalizar com a pergunta, pedindo a você um prognóstico, né? Como é que é o futuro? Eu te confesso que eu tenho sentimentos ambivalentes sobre isso, porque quando a gente vê um aumento das notificações, nós pensamos, que bom que as mulheres, que esse trabalho de conscientização está rendendo frutos, as mulheres estão
despertando, né, para esse ato de violência como tal. Mas não só isso. Tem um outro lado que é um pouco melancólico, né, da gente ver como isso está difundido na sociedade. Então a minha pergunta é, você acha que está havendo uma melhora, que nós estamos numa ascendente ou ainda tem muito trabalho pela frente? Tem muito trabalho pela frente, porque as mulheres foram vítimas durante muitos séculos na nossa sociedade. Mas sim, eu acho que nós temos grandes avanços. Então, eu acho que não é só a reflexão de falar assim, mas ainda falta, precisa de muito trabalho, mas eu acho que estamos no caminho e acho que a gente vai ter uma curva de aumento ainda de registros de ocorrência em lesão corporal, em perseguição, em ameaças, porque as mulheres estão tendo força para começar no início, mas o que realmente se busca é que aquela violência, o ápice da violência, né, que é a forma mais grave, que é o feminicídio, aí sim a gente consiga reduzir. Muito bem. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e eu vou convidar os ouvintes a seguirem o podcast, a darem a sua avaliação, enviarem seus comentários, compartilharem nas suas redes. Amperge convida, com Heloísa Carpena.